Aê! 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 Fala, galera do Cifra Club! Não tem o Tarsus. Saudade! Saudade, é mesmo. Ah, né? que saudana do Que saudana. Tarsius. Hoje eu tô gripado, tossindo, tá difícil de apresentar o programa, mas eu vou tentar. A culpa do atraso não foi essa, foi porque Pink Floyd, gente. Pink Floyd é muito complicado, Porque sabe? dessa vez o ao vivo teve introdução, né? E ela demorou 20 minutos. Demorou 20 minutos. Vocês estão reparando que a gente mudou o horário, né? Para 6 horas. A gente está fazendo alguns testes aí para ver qual horário que fica melhor para vocês e o dia também. É. Então espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar adaptar aí para ficar da melhor maneira para todo mundo conseguir assistir. E o atraso foi até bom. Eu tenho certeza que alguém chegou atrasado aí e tá gostando da gente ter atrasado. Qualquer dúvida Vai ter ou isso no comentário deixa- depois. Agora você que chegou antes tá xingando a gente, né? Então Qualquer dúvida ou sugestão, deixa no comentário aqui embaixo. é isso aí. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço pra nossa plateia. Não tão maravilhosa, porque só tem cueca, né? Mas é maravilhosa do mesmo jeito. Aê! Faz barulho aí! Faz barulho aí! Bem-vindo. Nunca fazem barulho com Ah, o tá pé, bom, não tem tá moral bom, nem tá tem moral bom, nesse tá bom. programa, velho. Queria mandar um abraço especial pro meu amigo Fred Hope aqui, amigo de infância. Obrigado por você ter vindo. Fred Gruber. Pra Mariana Cor, que é uma amigaça nossa também. Pra Malinha lá, né? E pra Amanda. Tá Um abraço aqui, pra vocês. quer Valeu. dizer, não tá. Galera, antes, então, da A gente velocidade começar com dele. a ladainha, eu tô empolgado, cara. desembolando. Eu tô empolgado, sabe? Pô, eu tô Porque feliz gripado, também, velho. tossindo e tô tocando Pink Floyd. Eu tô feliz Eu tenho por certeza isso, que eu vou velho. errar tudo, mas vai ser legal. Eu tô feliz por isso, velho. Nós vamos tocar Pink Floyd, tô emocionado. É? Tô vendo essa cara de emoção. Não, velho, Pink Floyd é Pink Floyd, velho. Você tem, tipo, várias faces, né? De emoção, de raiva, de... Ó, a galera que tá alegria. assistindo tá aumentando de 100 em 100, Acho que velho. sim, velho. Acho que 960 pessoas online. Tinha- Então vamos lá, vamos tocar a 760, primeira. Depois 860. É uma música, essa é uma música lá do B do Pink Floyd, assim, poucas pessoas conhecem. É, Você- quase ninguém conhece É, essa se música. chama- A gente resolveu abrir com ela justamente pra quebrar esse negócio de que Pink Floyd só tem hit e tal, então vamos tocar uma música bem esquisita. Qual que é o nome dela? É Another Rock and Roll. Parte 1. Aí ninguém conhece mesmo, velho. Desculpa aí, não teve jeito, eu tive que vir apresentar o programa assim, nesse estado. Mas é porque eu tava com saudade, Ligou o né? ar-condicionado, hein? Ah, mas a minha morte já tá certa, então... Que isso? Só vai adiantar olha ela. só. Então vamos lá, Another Brick in the Wall. Vamos arrumar Ah, aí. eu quero fazer um negócio. Arrumar um patrocínio Eu de quero pastilha. dedicar todas as músicas que eu vou tocar. Pro David Gilmour. Eu ia falar isso, Viu? Eu velho. começo a chorar, né, velho? Aí ele aparece ali, eu caio. Pro meu pai e pro Nilo. Ó. E pro meu irmão. Não, então eu Ah, vou fi. Que me botaram pra escutar Pink Floyd. Vou dedicar desde- pro meu pai também, que foi o cara que me desde aplicou pequenininho. Pink Floyd também, velho. Os pais só aplicando Pink Floyd. Ó, na velho, meu galera, pai, né? esse é o melhor legado que meu pai deixou pra mim. É mesmo? Maravilha. O Então vinilzão lá do The Wall. vou fazer uma dedicatória também, vou dedicar esse programa de hoje pra minha filha e pra minha mulher. É isso aí. E eu também, pra minha filha e pra minha mulher. Vou dedicar pra minha saúde, que tá difícil. Vamos lá. Bora lá? Mas ia ser legal desligar esse negócio, tá fazendo mal. Desliga aí, vamos suar um pouquinho. Tomar um bronze. Só você apertar ali do lado, Ricardo. Ó, Pililhou. Pililhou. ó, ó. Pililhou. Então vamos lá, começar. Como é que começa ela? Ah, é. Beleza, galera, tá difícil aí. Só pro diapasão aí. Vamos lá, então? We don't need no education. We don't need no thought control.
those kids alone. All in all, you're just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Aí, ó. Ah, esse é o melhor que encomenda. Saiu. Eu errei duas, eu umas 3 vezes, que eu tossi. Não, bom é o Adriano pra mim. Si bemol. Tipo, eu fico tocando a mesma coisa o tempo todo aí. Si bemol. Eu tô, beleza. Olha lá, manda um abraço pra Juliane MLO. Manda um abraço pra mim, que fez uma banda dos Estados Unidos pra assistir vocês e eles amaram e querem vir conhecer. Venham. Olha, Que legal. Tem uma banda, Bacana, mostrou pra hein? galera lá. Vem Pô, e traga obrigado, muitos Juliane. presentes, viu? É, vem mesmo, vem pra Belo Horizonte. Até hoje eu não tenho iPad, tá? Somos dois. Humilde, Pô, né? e que dificuldade Natal, né, até hoje. SPC Isso aí, aí, ó. ó. Isso Ó. pra eles lá é de boa. A galera gostou Ó. de me ver falando castelhano, velho. Fala lá. Olha lá, Franco Barreiro, Léo, manda um saludo para mim. Sou de Uruguai. Uruguai. Por favor, Esmi, segundo ao vivo. Ó, aí, Franco. Franco Barreiro. Um saludo, Abraço pra Franco Barreiro. Deixa eu Vem mandar visitar um a gente. abraço pra você então também, cara. Abraço. Eu fiquei muito impressionado com algumas notícias que eu tive do Uruguai aí. E principalmente por causa que o presidente de vocês aí, o senhor Mujica, tem um Fusca, muito parecido com o meu. Fiquei muito feliz. O cara é Esse eu 10, vi ele tem também. um Fusquinha e uma cachorra sem perna. Muito... Eu pensei que ele ia contar a piada do Só falta Paraguai de arrancar a novo. perna do seu cachorro. Não pode, não, mentira. Essas coisas o pessoal processa. Não vale isso, também. que isso. Wellington Marianelli. E aí, galera, gostaria de saber um pouco mais sobre guitarras escalopadas. Abraços, Wellington. Essa aí é uma pergunta que tá no lugar de abraço. Acabaram de me trollar aqui. Carol, obrigado, viu? Não era a hora da pergunta, não, mas tudo bem. O Vamos lá, cara deu um Wellington. jeito de mandar a pergunta dele, né? É, velho? o cara mandou cara encaixotado sagaz. ali, né? É porque ele não pôs interrogação no final. A guitarra escalopada, Wellington, ela serve para poder facilitar a execução de algumas técnicas. O que acontece? Essa aqui é um braço de violão normal, né? Vamos imaginar que seja uma guitarra, igual essa aqui. O cara leva ela no luthier e ele dá uma abaulada aqui, ó. Aqui, Ricardo. Aqui, ó. Cava um pouquinho. Ele cava um pouquinho a casa. Ela fica mais funda. E aí fica mais fácil de você fazer as notas. Você não precisa apertar, não precisa colocar força nenhuma. Só de encostar, ele já dá a nota certinha. O que acontece? Alguns guitarristas, eles colocam o escalope a partir da 12ª casa, que é na região que eles mais solam mais rápido. Normalmente quem escalopa a guitarra usa corda muito leve e toca muito rápido. É uma característica. E tem a mão muito leve. E tem a mão leve, isso mesmo. Porque o cara que tem a pata mais grossa, assim, Não consegue tocar direito, não. que nem eu e tal, que não tem muita delicadeza para tocar, desafina a guitarra inteira. Porque se você põe um pouquinho além da força, ao invés da corda da afinação da casa, ela afunda dentro da casa e aumenta a afinação sobe. Como se Exatamente. estivesse dando um bend, né? É dar uma então puxada. Você tem que na tocar com a corda. mão muito levinha. Tem que Muito tocar na levinha. manha mesmo. Na É manha, tem que encostar. estar com a técnica assim em dia. A galera faz isso porque só de encostar já sai o som. Então o cara toca muito rápido, ele praticamente só encosta nas cordas e o som já sai. Então Ajuda é muito no veludo. uma maneira de ajudar aí pra galera que quer tocar muito rápido, então facilitar a execução de algumas O Stanley técnicas. Jordan provavelmente é tudo escalopado, né? O Ingmalmich, né?
o Juninho Mas Afran. Stanley Jordan, ele faz o que O Stanley Jordan? não tem problema. O Juninho Afran Não escalopado. escalopa, não? Sei lá. Eu acho que Não, dele porque não é pra não. tocar do jeito que ele toca, porque Só ele encostando, toca com né? um tapping, E ele toca duas no guitarras, delicado, né? Tem hora, né? E você percebe que às vezes ele faz, por exemplo, Parece que ele tá só passando. tudo com né? tapping, ele toca duas guitarras ao mesmo tempo, uma assim, a outra assim. E aqui ele faz uma harmonia bem swingadinha. E Só ao de mesmo tempo encostar, solos né? muito Ah, bom ágeis exemplo. e com ritmos muito diferentes. E ele é realmente muito ágil, né? Um virtuoso assim. E dá para perceber que a movimentação dele é assim, muito delicada assim. É. Se eu não me engano, o Então, Wing para Malmsteen- sair limpo o som, igual sai o som do Stanley Jordan, e tocando só com tapping, ele deve ter uma... Bom. Não, aí na verdade é o contrário, né? Porque o tapping ia Ele, desafinar. na né? verdade, Isso ele que dá eu ia muito falar, eu tapinha, acho né? que- Muito forte, né? eu Às acho vezes que não. encosta. Então não pode ser Depende. A desafinado. corda, não a pode corda ser é mais escalonado. colada. E normalmente, igual baixista, Braço usa muito reto. isso. É, a corda, exatamente, a escala mais plana, né? Corda mais colada, mais baixinha mesmo. E às vezes coloca-se uma perto da pestana aqui, uma espuminha, alguma coisa assim, para evitar a vibração Um indesejada. abafadorzinho. Ficar discutindo. Então, como eu estava falando, o Stanley Jordan não tem guitarra escalopada. Ele toca bruto. Mas quem tem guitarra escalopada que eu sei, eu acho que é o Wing Malmsteen e o Juninho Afran da Oficina G3 usa, porque eu já via dele, peguei e tal. A galera. É. E uma outra galera do também rock tenho. and, galera do rock and roll usa E o muito. fretless escalopado, você já viu? O fretless escalopado é uma beleza, né? Nossa, imagina. O Billy Sheehan Nossa, ia usa ficar esquisitaço. as últimas casas aqui escalopadas, mas não é fretless, não. Engraçado, né? Que tem uma galera que toca forte e dá um jeito, né? Igual o Wing Malmsteen, bom, ele é rápido. Tem hora que ele é delicado, mas tem hora que ele desce a mão, cara. Não, o Wing Malmsteen é... Nossa, é cabuloso. A paletada dele é bruta. Mas É ele todo vai, mundo vai, cabuloso. vai afinando a orelha. Quem gosta pra caramba é o Tarcinho. Um abraço pra você, Tarcinho. Deve estar assistindo aí de sua casa. É que não dá tempo Hoje, de desafinar. E não a bruxa confunda tá solta. escalopado Já com acabou. escalpelado. Tá certo. Vamos tocar. Ô, velho, é só mencionar o nome do Tarsus que o negócio fica... Que já começa, né? Vamos tocar, porque... Ó, um abraço pro Patrick também, que Qual é a boa, velho? foi embora hoje. Não quis ficar aqui. É, aquela lá. Patrícia. Será que eu vou lembrar como é que toca isso tudo? Essa é a nova do CD. Olha lá. Ele não foi não, ele não. Nossa, velho. Vem cá dar um abraço a todo mundo, vem. Maravilhoso. Olha lá. Ih, Rapaz, isso não. Coitado, E ele tá veio mesmo, todo ó. triste. eu duvido. Ah, Ô, amigão, Aí, ó, o obrigado. Patrick tá aí. Pô, cara, foi um prazer. Beleza. Ó, vem cá Ah, apresentar, hoje, eu não tô né? conseguindo. Dança aí agora, dança aí. Que parabéns. o cara vem serião, né, velho? Senta aqui e começa a gritar. Nossa, minha O que será voz tá isso? Ó, o Patrick veio com mesmo. vergonha. Você não Você acha que a fica gente tinha que ter um esquema aí de pastilha também, não? Bom, então. Pensa Um nisso. esquema de pastilha? Não pode ter medicamento nas empresas. Pode não? É lei. Obrigado, Dilma. Pessoa. Que isso. Eu podia estar curado, mano. Vamos lá, vamos tocar. Tem que anunciar o nome da música. Lost. For. Words. Ó, ensaiaram, hein, velho. I was spending my time in the doldrums. I was called by the cauldron of fate. I feel persecuted and paralyzed. I thought that everything else would just wait. While you are wasting your time on your enemies, engulfed in a fever of spite. Beyond your tunnel vision, reality fades.
fades like shadows into the night. To martyr yourself to caution is not gonna help at all, 'cause there'll be no safety numbers when the right one walks out of the door. Can you see your days blinded by darkness? Is the truth you beat your fist on the floor? It's stuck in a world of isolation. Why the ivy grows over the door? So I open my door to my enemies, and I ask, could we wipe the slate clean? But they tell me to please go to fuck myself. You know you just can't win. É isso aí, ó. Fofão nos solos, na guitarra, no violão, tudo é lugar. No vocal. Sofrendo total. Fofão salvou a gente hoje. Sofrendo Cantando tudo. todas. Eu ia cantar uma, mas eu não consigo. Fofão salvou. Pessoal, qual vai ser Eu o falei que tema ele do aquela da Floyd? almoção, Fofão, eu vou cantar a próxima que a gente vai tocar, eu ia cantar. Fofão, pode deixar que eu canto. Cheguei aqui. Elias Nascimento, Você Deodoro. esteja cantando bem. Ouvi Pink Floyd o dia inteiro pra aquecer. Ah, mas você Ó. aqueceu. Não, mas você muito aqueceu bem demais, cara. Você pode escutar Pink Floyd todo dia, né? Aí a gente não Seria toca simpatia. nenhuma que ele escutou, né, velho? O cara mó aqueceu, Não, vai aprendeu tocar as letras aquela, né? e tal. Vai Pô, vou tocar lá, vou essa. lá. Não é nada, velho. É, desculpa. Cara triste, né? Não, deu all Léo Araújo, do Rio de Janeiro, e que veio visitar a gente no último ao vivo. Um abraço pra ele e para o irmão dele, Caio Casas. Aí, ó. Aí, Xará, abraço. E pro seu irmão, Caio Casas. É isso aí, ó. Eu também vou mandar uns abraços aqui pra galera lá do meu Facebook. Léo Santana, Ramés Stefanos, nome diferente, né? Que doido, velho. Arthur Gadea. Cadê? Olha, obrigado pelo português aí. André Pimenta, Carlos Maciel e o Fred Pedro. Valeu, galera. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho aí, as nossas fanpages, né? É só acessar facebook.com/Adriano Ferreira D pro meu, Fofão. E Gustavo Fofão? Deve ser, né? Ei, Esse Gustavo sou eu Fofão. acho. Ei, Gustavo Fofão. Léo Eimar. Barra Leandro Eimar. Felipe Lobo. Barra Felipe Lobo. Com Com PH. PHILIPPE. LOBO. Lobo. Felipe. E o seu? Felipe Marques.cctv. CCTV é de Cifra Club TV. Felipe é com I. FILIPE. MARKS. E o Nossa Marcos Senhora. é com K mudo, né? Camudo. MARKS. Frescura, hein? Brincadeira. Se eu fosse você, eu falava assim, MAR, que é mais doido. MAR. Aí tem que ser dois sons. Ah, dificuldade. Marcos. MAR. Ó, eu gostei. Eu também curti o somzinho ali. Eu não entendi o outro, mas. É o Ah, tá. Aqui é o Entendi. Olha lá, ó. Nick Regatos. Marcos. E aí, Fofão? Valeu, Pensa aí valeu, pra valeu. nós. Fofão, quantos violões você tem? Ele tá contando.
87. Manda a próxima pergunta enquanto ele... Eu Quando ele tenho acha. 30 e... Ó, Não, eu tenho, sei lá. Quantos que eu tenho? Quatro que você tem. É uns 4. Corte. 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 Ah. Você tem um... Corte. Você tem um... Tem aquele de uma corte. marca com W, como é que Tem chama? uma viola caipira e uma guitarra. E um dobro. Três guitarras e um dobro. É isso aí. Tem um Parkwood. É bastante coisa que eu só compro isso. Inclusive, ele comprou um outro que deve chegar daqui uns dias também. Eu, Mandou fazer. eu passo umas dificuldades aí, mas a gente dá um jeito. Não, mas você é feliz, né? Então acabou. É, eu acho. Eu tenho alguns violões aqui, que eram do Cifra Club. Ganhei de presente. O primeiro violão que eu gravava as videoaulas era um Michael, quando eu tinha cabelão ainda. A primeira videoaula que eu gravei com ele tá lá em casa. Eu ganhei. É. E ganhei um da Crafter também, que a gente usava aqui. E tem um de Jorge, que foi meu primeiro violão. Tem uma viola caipira, que foi do meu pai, e tem uma guitarra. Você também é cheio de baixo, né? Não, sou não, velho. Sou mais humilde que vocês. Eu ganhei todos, cara. Mas como assim? Uai, velho. Não comprei nenhum. Não interessa. Eu não ganhou. comprei um violão na Que minha vida. isso? Vocês acreditam nisso? É mesmo, cara? É mesmo. Que isso, velho. E você então trabalhou como vendedor. Trabalhei numa loja de Você trabalhou música. como vendedor e Nunca nem pra comprei. fazer jus ao negócio de pensar assim, ô, meus antigos colegas, vou comprar lá na mão deles pra ajudar os caras. Meu patrão na pão dura, ele não fazia preço de custo pra mim, não. isso? Ô, Marcelo, aqui, isso? ó. Ó, Você pegar o sorrisal, assim, você atravessa a piscina cheinho, assim, ó. E sai do outro lado Sai aquele seco. sequinho. Mão fechada pra caramba. Assim, botar isso, a mão no Nem bolso, suave, assim, ó. sua. Tem cheio de escorpião. Brincadeira, viu? Mas ele nunca fez preço de custo, tá de sacanagem, beleza. É, eu tô nos dois últimos ao vivo, eu tô queimando a galera, né? velho? tá queimando a galera tranquilo, Você velho. tá falando só trairagem. Mas velho. foi brincadeira. Não, tá bom, entendi. Não, mas tá válido, tá válido. Na hora. Tá bom. Aqui, Fantástico. teve uma menina que ficou chateada, cara. Que eu falei, você fez uma brincadeira lá, eu falei assim, dá em mim. Ela ficou chateada, porque eu pedi pra você bater em mim. Eu falei, Sério? sério. Que dia? No último ao vivo. Nossa, Mas ela que ué. não sabe o tanto que eu sou forte, velho. Se eu tivesse caído Ela pra achou que dentro, foi eu de tava- verdade, sabe? Que a gente fica brigando aqui, que eu fico batendo em vocês. Sério? Eu só bato no Tarso. Mas aí todo mundo bate, não é só Nossa, eu. bateu muito. Mas no o cara. Tarso aguenta, E o velho. Fofão bate em todo mundo, inclusive Ô, na e Lili, ele tá que é nossa parrudão, né? cinegrafista. A Lira que eu Fofão mais bate na bato. cinegrafista. Eu tenho batido. Nossa, velho, o Não, Fofão um pouco. escama qualquer mulher, velho. Que isso? O Fofão bate... Mas ele bate nas mulheres. que é isso que Ele você bate, falou, isso que eu quis velho? dizer. O Marcão tá preocupado ali. Vamos tocar a próxima. né? Ele bate em Ali, qualquer pô. mulher, Essa velho. próxima Tem aí gente eu- orgulhosa, tem gente sem entender. Tem o Ricardo que tá só Tá, ô, trabalhando. gente, desculpa. É só a Lili que eu escama. Quê? Escama, velho. Não, A mas- próxima é Take It Back. Vamos tocar. Bora lá. Será que tá esquema? Eu tava falando com o Felipe Marques que a gente tinha que fazer um especial de Vision Bell, né, Felipe? Ô, tinha, velho. Eu acho o CD mais legal. Eu gosto dessas praias mais pop. Se não assim, for eu o gosto muito de Division hard Bell, rock. velho, é fazer o pulse inteiro, Inteiro, velho. né? Inteiro, com a mesma iluminação. O Division Bell é com Waters ainda? Não. É com... É o primeiro sem Waters, né? É. 94, né, Fofão? Ah, eu não lembro se E tem uma galera que é fanzaça de Pink Floyd Muito que bom. detesta isso. É, porque ele é mais pop. É um CD mais pop, sabe? É, Eu achei Tem muito cara dos bom. anos 80. ele é menos, Tem, ele é menos muito cara dos conceitual, né, e tal. O Roger Waters, ele é muito conceitual, Eu assim. adoro esse CD. É muito legal também, só que, velho, o Gilmour é meu guitarrista predileto, velho. E se eu não fosse monoteísta, eu teria um altar pra ele, velho. Beleza. É, o Pink Floyd é uma banda bem especial, né? Assim, Não tô conseguindo nem rir, velho. essa coisa que você falou do Waters ser muito conceitual, realmente é um grande diferencial, assim, porque ele era o cabeça da banda, assim, não só com as letras ou com questões de composição, que ele trabalhava numa parceria muito próxima, assim, do Gilmour, né? Mas com tudo, cara. Ele tinha um cuidado, assim, no processo de produção das coisas, de estar procurando a pessoa que vai fazer a pesquisa de imagem para o disco, de estar delegando funções para muitas pessoas em quem ele confiava. E realmente a saída do Waters poderia ter sido o final da banda se o Gilmour não fosse uma pessoa tão forte musicalmente, né? É verdade. São dois gênios, né? É. No mesmo lugar. E é O Gilmour engraçado, não né? começou na banda, É, né? todo Ele não mundo é muito fundador bom. da banda junto com a galera. Ele entrou substituindo o Diamante Louco lá, o Sid, né? Barrett. Mas é engraçado, né, que E- viraram duas bandas. Acabou virando o cara da banda, né, velho? É verdade. Muito doido, como uma pessoa que Pessoa chega assim, cantando, pega o bonde já. andando e agora tá lá na janelinha, bonitão. Vamos lá. Vamos tocar.
Bonito. Qual que é agora mesmo? Sem delay. Faz o delay aí, vai lá. Precisa não, filho. Isso aí, ó. O cara resolve. Vamos lá. Vamos nessa.
É isso aí, essa música é muito bonita. A letra dela é muito bonita. E a próxima que vem também é muito bonita. E depois, a próxima, e a próxima, e a próxima. E aquelas que a gente não pôde colocar aqui, e aquelas que estão, Esse enfim, CD é muito bonito mesmo. maravilhoso. Guy Pratt, você é o cara, velho. João Cardoso. Aê, manda um abraço pra mim. Um abraço. Ele é alemão. Quero ganhar aquele incrível baixolão. Autografado pelo Felipe. Uai, Ele tá aí, dá pra autografar mesmo. Se você ganhar, ele tá aí? Que legal. tá aí ainda. Vocês esconderam ele de mim. Não, cara. Ah. Ô, faço votos que você ganhe, cara. Já ganhou. Já ganhou. Aí a galera que mandou a frase tá louca, né, velho? Que jabá é esse daí? Ele conhece o seu, né? Ele é vizinho lá de casa, velho. É porque na verdade ele não toca baixo, não. Se ele ganhar, ele falou que vai passar pra mim. Vizinho não pode, familiar não pode. Vizinho também pode, não? O cara tem que mostrar comprovante de endereço? Tem que mostrar comprovante de endereço. Ô, velho, o meu irmão participava. Não, meu irmão participava das promoções aqui, ó, há muito tempo. Aí eu comecei a trabalhar aqui, um dia eu olhei assim e falei, velho, o que você tá mexendo aí? Quem é da família não pode, não. Meu irmão ficou muito bravo, velho. É mesmo? Muito bravo. Como é que seu irmão chama? Maxwell. Ô, Maxwell, não fica bravo, não. Não fica bravo com o filho. Pensa que você é irmão do Felipe Marques, cara. Aí, que coisa maravilhosa. Nossa. Esse é o mais Ele humilde, tá né? muito bravo. Que desprazer. Ô, fica com raiva, velho. Fica com raiva. Ô, fica com raiva, né? Joga, Olha lá. bota pra Oh, fora. mas isso aí é Não, assim recado. mesmo, cara. Assim, isso é uma questão ética, né? Que nem concurso público, festival de concurso de melhor músico, essas coisas. Tudo quanto é concurso que você for participar, vai ter uma banca examinadora e ninguém envolvido com essa banca assim em primeiro grau de parentesco pode participar. Então isso é mesmo, é para garantir que os demais participantes não vão ficar reclamando, né? Que, pô, tem um jabá aí, cara. Não, e às vezes a pessoa ganha até por ter ganhado mesmo, por merecimento ou por sorte, alguns são sorteio, né? Mas às vezes vem uma pessoa maldosa e fala que foi marmelada e tal. Ou teve um cara que mandou. Tá vendo essa promoção do Baixolão? Que, por sinal, nós mandamos muito bem na atuação lá. Nossa, foi sensacional. Foi maravilhoso Vocês aquilo estão usando ali. pra Globo já, Foi- Ô, atuar lá. nas Então, novelas, nos filmes, a próxima qualquer temporada de Malhação tá rolando uma conversa aí. E o que eu ia falar? Eu vou fazer o papel do Teve um homeless. camarada que mandou pra mim uma música, velho, que ele fez pra participar da promoção do Baixolão. Quer saber se dá pra ganhar. Depois eu passo pra você a música lá. Ah, tá, eu quero ver sim. Então, aproveitar aqui, queria mandar um abraço pro pessoal da Diddles, né? A Diddles faz essas capinhas de silicone aqui, ó. Filma aqui, Ricardão. Hoje não é a Lili nem a Nath, é o Ricardo. O Ricardo edita vídeos aqui na empresa. Que Ô, chato. Ricardo, um abraço pra você. Ele edita vídeos Legal do e não Ricardo. tem mais o apêndice. Legal não, isso não é uma história muito legal, não. Eu ia falar isso agora. Não é uma história muito legal, não. O cara vai, passa mal. Esse negócio de ser nerd é complicado, sabe? Ele passa mal no show do Dream Theater, vai pro hospital e a gente fica sabendo que ele foi pro hospital porque ele deu check-in no Life Center. Aí Aí o cara todo dia vai, ficava postando tira lá. foto lá com o Instagram do soro, né? Ou então da comida do hospital. Aí você fica sabendo que ele tá passando mal, sabe? Aham. 8 Tem dias pensado. depois... Não, e o chato que ele que traz as novelas que eu assisto, né, velho? Dexter, The Walking Dead, Game of Thrones. Muito Seu falta, interesseiro. É ele Muito que manda safado. pra mim. Aí, velho, ele ficou um tempão lá, mais ó, humilde no hospital e e eu ficava assim, pô, velho, mais cadê as imparcial. novelas? E o Cadê as chato novelas? aqui. E o chato Não é só aqui, eu, não. aí vem ele trazia minhas novelas pra mim. O buraco que tem na barriga dele. Mas não sabe, sou apenas eu O aqui na cara empresa, voltou não. O magro, cara tá lá velho. O cara tomando soro voltou na veia. castigado. Aí vem o outro e posta, pô, cara, O cara perdi voltou Walking Dead essa feio. semana. É, Já era. e aí, Tô de boa, velho, né? morreu o cara lá, cortou a perna, o que aconteceu? Então vamos lá. Queria mandar um abraço pro pessoal da Diddles. Eles fazem essas capinhas de silicone aqui, ó. Pra quem tá começando, ou até mesmo pra quem já toca mais tempo. Tem 2 modelos. Um pra galera que realmente tá começando, que tem dificuldade ali, dói muitos dedos na hora de tocar. E esse aqui, que simula aquele calinho do dedo, né? Quando você Eu toca gosto muito. desse. Esse é gostoso. Esse aqui ele desliza. Pra galera que já toca, é Vários bem sabores. legal. Caso você machuque o dedo, fica aí uma opção bacana pra você conseguir tocar. Às vezes a gente ensaia durante muito tempo aqui, o dedo fica um pouco doendo. Então pode ser que a gente precise. E para você que toca aí muitas horas do dia também, fica a dica. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar diddles.com.br. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Obrigado, Diddles. E a galera da Diddles realmente acertou no material, né, cara? Acertou no Que material. A textura dele é perfeita, assim. Ficou muito parecido mesmo com o Carlos. Nem é duro Impressionante. demais, nem agarra. Ele desliza muito bem na corda. Ele dá aquelas quebradinhas aqui, ó. Parece que tá saindo... Não, parece um carro. Ô, esse eu O fiquei de cara, aspecto velho. dele, né? Esse não é o modelo do Tom Iommi.
Não é o O modelo modelo dele do você tem que Tonel. tirar um pedaço do dedo pra poder usar. Que fique claro, Não é tão bom. se for o seu Prótese. caso, não é esse modelo. Cortar um cotoco. Aqui, tem uma pergunta ali pra mim, é isso? Isso. Felipe, você tem alguma dica para tocar carrom e cantar ao mesmo tempo? Quem está perguntando é o Matheus Tonholo. Abração para vocês. Obrigado, Matheus, pelo abraço. E, cara, tocar e cantar ao mesmo tempo é um negócio que... Primeiro, é legal que você consiga cantar e tocar separadamente. Assim, com tranquilidade. Então, a gente estuda as coisas separado, né? Treina os ritmos, treina as coisas que você tem aí no seu repertório e separadamente treina o vocal, dá uma afinada. Se você toca outro instrumento harmônico, né, um violão e tal, acostuma a cantar no violão, que é um pouco mais natural, é uma coordenação motora que vem mais naturalmente, essa de tocar o violão e cantar ao mesmo tempo, que a harmonia ajuda muito o canto, né? E a percussão é muito diferente realmente, né? Se a gente... Porque é tudo muito ataque e pouca ressonância, né? Então a gente fica com um gestual corporal que não tem muito a ver com melodia, sabe? E aí você tem que passar um processo de adaptação, e que é um trabalho de coordenação motora e de condicionamento corporal, cara. Então, mapear um pouco as músicas, né? Tentar entender aonde que coincidem os acentos do canto com os acentos da percussão, aonde que os acentos não coincidem, que são normalmente as partes mais difíceis. Né? Você tem que dar um acento na voz e o acento da percussão vem um pouco depois. Então, fazer um mapinha da música ajuda. Se você está com dificuldade em uma música específica, assim, estuda a música, né? Pô, o trecho difícil é esse aqui, esse aqui e esse aqui. Né? Os 3 trechos estão dando problema aqui. Daí você vai fazer um esforço intelectual de entender aquilo, porque se não vai no intuitivo, tem que ir no intelectual, né? Analisa e tal e faz uma estratégia para vencer aquela barreira ali, né? Diminui o andamento, faz, por exemplo, fragmentos pequenos, né? Faz um fragmento, por exemplo, o compasso é esse aqui. Você pode tocar só metade do compasso cantando, e aos poucos ir acrescentando mais alguns tempos. Aí você faz depois 3 tempos, depois 4 tempos, depois você faz 2 compassos. Até aquele trecho que era muito difícil começar a ficar já natural para você. Aí você vai começar a trabalhar o contexto da música inteira, né? Já depois trabalhando coisas mais sutis, como a interpretação mesmo, né? A intenção que você vai ter em cada parte, se você vai cantar uma parte um pouco mais afetado e uma outra parte um pouco mais delicada e tal. Mas é isso aí, tem que ralar. Basicamente tem que ralar. Aquilo que o Léo falou também, em uma aula que ele deu, com relação a tocar e cantar ao mesmo tempo. Eu acho que é muito importante você estar com um ritmo muito seguro antes de começar a cantar, né? Treinar aquilo ali até ficar natural, até sem que você ficar se firme. preocupe em conseguir fazer. E só depois você partir pro Às vezes a gente vê próximo que nem aquele cara do Roupa Nova, como é o nome dele, batera? Serginho... Serginho, que ele canta bem demais e toca bateria muito bem, né? Aqui. Aí a gente vê o cara todo tranquilão lá, cantando, todo charmoso e tal. Você fala, pô, isso aí é moleza, né? Não, mas ele não começou, né, daquele jeito. Ele chegou ali já depois de uma trajetória longa de música. Então, realmente tem que ralar. Léo imita bem. É isso aí. Eu queria aproveitar, tem um rapaz que mandou uma mensagem pelo Facebook, que tem a ver com esse assunto aí, que é o Leonardo Chiavon. Ele diz assim: olá, boa tarde, vi vários vídeos seus e adorei. Eu vi você tocando carrom várias vezes. Encomendei um carrom para mim e não tenho muita noção de percussão, eu toco violão. Então eu gostaria que você pudesse me passar algumas dicas para eu, que estou começando no carrom, aprender as viradas e também o que devo comprar para ajudar a não ficar só naquela coisa de caixa e bumbo. Cara, o carrom ele não é só caixa e bumbo. Na verdade, acho que depende muito do repertório que você vai escolher para tocar. Se você, igual a gente está tocando Pink Floyd, eu estou fazendo o papel da bateria, então não tem como eu ficar inventando, de repente, uma onda de percussão no meio das músicas, sabe? Agora, se você começa a tocar, por exemplo, música mais folclórica ou coisas assim de culturas específicas, né? Música
latina, principalmente, que é muito rica em percussão. Então você pode começar a explorar coisas que são naturais do carrom, né? Isso aqui, ó. Isso não é som de bateria, né? O carrom, ele soa com bateria mais quando a gente realmente faz um ritmo de bateria, né? Mesmo sem a vassoura, né? Se eu fizer. É mais natural que você pense numa bateria. Mas se você começa a trabalhar um maracatu... não soa com bateria. Então é muito daí, do estilo de música que você está buscando tocar. Se você quer se afastar dessa coisa de carrom, caixa, bumbo, então você tem que começar a pesquisar músicas que realmente tem uma roupagem de percussão mais variada. Aproveitar e mandar um abraço pro Pete Carroneiro. Pete! Cadê você? Cadê você? E hoje eu tô tocando o bongô do Pete também aqui. Velho, o Pete é um cara bacana. Né? Ah, hoje ele sai de dentro do bom. Bacana. Aproveitar e mandar um abraço pra ele e falar que quem quiser conhecer mais sobre os produtos do Pete, né, do carrom Pete, o bongô Pete e outros acessórios, é só acessar carrompete.com. Beleza? Lá tem diversos acessórios de percussão, maraca, canela shake, né, Filipão? Hoje você não tá usando? Tá sim. Canela shake. Aquele sonzinho que eu fiz lá naquela música aqui, ó. Isso. Ah. Ele surge daí, né? Se for só o chimbal, ó. Não dá essa timbradinha gostosa. É isso aí, é só acessar carrompete.com. Valeu, Pete. Deixa eu dar uma Obrigadão, dica meu velho, um aqui. abraço. Você falou aí do carrom, essas praias aí. Tem uma música legal. Tem um cara chamado Pedro Mariano. Pra quem não conhece, ele é irmão da Maria Rita. Ambos são filhos da Elis Regina e do César Camargo Mariano. Bença, pai. Árvore genealógica. Que, nossa, maravilhoso, cara. E tem o Marcelo Mariano ainda, toca baixo pra caramba. Enfim, a família é toda musical. O Pedro Mariano tem uma música que chama Memória Falha. A Memória Falha. E nessa música é legal. Nome, né? Tem uma batera, aí o Pedro vai cantando a música, no final ele vai pra batera ainda. Ele dobra a batera junto com o cara. E tem os caras da percussão, tem um camarada que manda um lance muito legal no carrom, que lembra muito um drum bass. Fica bom pra caramba, confere lá depois. É isso aí. Vamos tocar? Vamos! Agora é outra música lá do B, do Pink Floyd, assim, Que ninguém foi conhece. muito pouco tocado nos rádios, né? E ela é mais conhecida, assim, na Ásia Meridional, sabe? Mas aqui no nosso continente... Qual que é o nome da música? Vamos lá, fofão. Wish. War. Where? Here. Tudo bem. Where? Yeah, where? So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from the coast you rail, a smile from the veil? Do you think you can tell? Did they get you astray? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for the cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the war for the lead role in the
Queria dedicar essa música aqui a um amigo meu, Lucas. Valeu, Luquinha. Que beleza. Você gosta pra caramba de Pink Floyd. Um abraço pra você. Dessa vez a gente acertou. Foi legal, hein? Foi legal. Tô me surpreendendo. Maravilha, Aí, maravilha. Eu acho que esse ano mesmo, de 2012, foi lançado um filme. Se não foi esse ano, foi ano passado. Um filme muito legal sobre o Pink Floyd, que é a história de Wish You Were Here. É um documentário assim, muito bacana, que conta detalhes preciosos do processo todo de gravação desse álbum, do Pink Floyd. Que o álbum recebe o nome da música também, Wish You Were Here. E daí, assim, tem uma relação muito forte com o Syd Barrett, que, né, foi um dos fundadores da banda. Foi durante o processo de pré-produção do álbum que o Syd teve os problemas de saúde dele, foi afastado e tal. Então vale a pena. Quem é fã de Pink Floyd e ainda não tá ligado nesse documentário, procura que, pô, vocês vão curtir demais. É isso aí. Olha lá, o Lucas mandou um abraço aqui, ó, pra gente. Falou que tá assistindo ao vivo, esse amigo meu. E a mãe dele tá perguntando se a gente aceita pão de queijo. Nossa, demais! Não! Demais! Então, pera aí, vamos acabar rapidão. Ô, aqui. Joana, nós vamos amor de passar aí Deus. todo mundo pra comer pão de queijo, hein? Olha lá, Valeu, ó. esse foi o Espectador Um abraço ao pra Vivo. Joana, pra todo mundo. Vamos comer pão de queijo. Maravilha, falou, valeu. Isso, todo mundo da família. Ó, lá. ó, I wish you were here, viu? A galera pega e vaza, né? Pega o buzo. I wish you were here. Aqui, já tá na hora, né? Tá na hora de tocar a última, nos despedirmos de vocês. Eu tocar a recebi última? uma mensagem super legal Vamos fechar com ela, no então? Facebook. Pode falar? Pode, fica à vontade. Ela não é pequenininha, não, mas também não é um... Não, mas um artigo minuto, né? A científico, gente tem que... nenhuma lista Se telefônica. vocês quiserem mandar mensagem pra gente ler por aqui também, ó, pode mandar. Cifra Club ao vivo agora no final do programa é pra gente ler mensagem. Legal. Então pode mandar mensagem. Não, aqui é um cara... Mandou um texto super bacana aqui. O Oswaldo Alves, Guarani Kaiowá. Tá rolando um movimento aí na internet da galera usando o nome do Guarani Kaiowá, que refere-se à tribo indígena lá do Mato Grosso, que está passando por todos aqueles problemas que a gente está vendo na mídia aí. Quer dizer, que a gente não está vendo na mídia aí. Mas não é o nome dele, não. O nome dele é Oswaldo Alves, ele está só se unindo aí a essa pergunta. Mas o que ele diz é o seguinte. Eu tenho 23 anos e estou envolvido em bandas desde os 15. Ao longo desses 8 anos, eu tive projetos paralelos que chamei de escola, faculdade, pós-graduação e trabalho. Ah, esse aí. Legal. Durante todos esses anos, a música foi minha principal atividade, mas nunca teve o valor de uma profissão. Sempre tratei como hobby. O que mais me dá prazer e me dedico inteiramente sem perceber. Me recuso a me declarar músico, me recuso a dizer que meu ganha-pão é música, apesar de ser professor, que talvez seja no mesmo nível de gratificação. Mas o que realmente me decepciona é que nesse ramo mais vale uma xícara de sorte do que um balde de talento. Não quero ficar famoso, só quero fazer o que gosto e poder mostrar para as pessoas o quanto é bonito. Mas não tenho coragem de bater no peito, abandonar o que eu tenho e lutar. Vocês do Cifra Club têm um emprego que eu sempre sonhei, pois possuem um balde de talento, uma xícara de sorte, perseverança e coragem para largar uma vida normal para serem músicos. Por isso, peço a vocês que me dediquem um tempinho no ao vivo, contando um pouco desse sacrifício pessoal de cada um de vocês. Talvez isso me inspire e inspire muitos outros covardes como eu. Se não puder responder, manda pelo menos um abraço. Um abraço. Oswaldo. Um abraço. Falou, galera. Valeu. Não, assim, Eu conversei com o Oswaldo, Cara, pô. muito feliz. você trocou ideia com Respondi ele? essa mensagem dele. Você respondeu usando ao vivo? Não, eu respondi No Facebook. No Nós Facebook. Eu também respondi. Ah, tá. mandei pra ele. Porque assim, é claro que a gente não vai agora, cada um, falar um pouquinho da sua história, etc. Eu nasci em 10 de... Eu só quis ler essa mensagem porque tem algumas coisas que me chamaram a atenção aqui na forma como você está vendo essa coisa de ser músico. A nossa vida é normal, cara. É normal e banal como a de qualquer pessoa. Né? A gente não tem nada de demais assim, a não ser que a gente faz o que a gente gosta. Aqui tem um monte de dentista que faz o que gosta, um monte de professor que faz o que gosta, um monte de enfermeiro, enfim. Não importa. E esse negócio de você não tem que largar tudo para fazer nada, cara. A gente sempre tem um caminho do meio, assim. Sempre tem como ir conciliando as coisas. E um exemplo que eu sempre dou nesses casos é o seguinte. Tem um dos maiores compositores violonistas do Brasil, chamado Ginga. Ele é dentista. Ele atuou como dentista, exerceu a profissão durante muitos anos. Hoje eu acho que ele não atende mais. Mas realmente a gente sabe que dependendo do tipo de músico que você quer ser, pode ser difícil você se sustentar com a sua música. Você ter o seu ganha-pão ali garantido.
E eu acho que mais do que nunca é uma estratégia super legal você ter uma outra profissão que te dê uma segurança se você quer ser um músico livre. Se você não quiser tocar qualquer coisa com qualquer pessoa. Entendeu? Então eu só queria te dar esse toque, velho. Não fica nessa onda, não, que a sua vida tá errada, que você tem que largar tudo para correr atrás do seu sonho. Sempre tem como a gente conciliar um pouquinho as coisas e ser mais pé no chão, assim, né? E fazer um esforço para não ter que fechar as portas para a gente ir para um outro lugar. Pode deixar a porta ali aberta e fazer um vai e vem, depois você vem fazer uma visita nesse... Né? É isso que eu queria dizer. Agora, deixa eu complementar isso então, demais. porque eu não respondi ele, porque eu não estava conseguindo organizar bem as palavras lá na hora. Ele mandou para todo mundo isso aqui? O Adriano lembro de postou ter e eu quis recebido responder. mensagem, Mas não. o negócio, Pensando assim, como- tem um ponto importante aí, que ele fala sobre ter sorte, né? Tem o talento e tem a sorte e tal. Que, cara, não é tão na sorte assim, não. Às vezes parece, é porque você tá vendo agora. Por exemplo, eu tenho mais de 10 anos que eu tô ralando nisso já, cara. Então, assim, teve muita coisa que foi difícil nesse tempo. Muito difícil. Tipo, não dá pra contar a minha história inteira aqui, velho. Mas eu já cheguei a ficar, assim, ter pra comer só banana, velho. Eu comprava uma penca de banana e eu comia no café da manhã, no almoço, no jantar, velho. Isso, assim, um mês direto, saca? Imagina o palito que eu fiquei. Mas houve um tempo de dificuldade também, entendeu? Todo esse processo que você está falando aí, talvez não é a história de todo mundo, mas a gente passa também. Então, às vezes, o que você está vendo hoje, que é a sorte, é, na verdade, o resultado de anos e anos de ralação. É como qualquer profissão, aliás, eu costumo defender muito isso. É claro que existem algumas profissões que parece que você alcança um resultado mais rápido. Só que essa satisfação, às vezes, esse resultado, esse ápice financeiro, nem sempre ele tá ligado à sua realização profissional. O instrumentista, o músico, ele normalmente ele atinge essa realização. A realização profissional dele está mais no sentido dele estar tocando bem, dele estar satisfeito com aquilo, e depois vem esse lado financeiro. É um pouco contrário isso e tal. Mas, de qualquer forma, cara, continua batalhando e tal, que assim mesmo, não é tão na sorte assim, não, é muita ralação, e aí você chega lá. Uns dão uma sorte e tal, cada um tem sua história. Só que tem muita ralação, cara. O que eu muito respondi trabalho. para ele foi isso que você falou no final, Felipe. Que ele não precisa necessariamente parar de fazer as coisas que ele faz hoje e viver só de música, viver apenas de música. Claro que é gostoso, sim, a gente faz o que a gente ama. Mas a gente consegue ser feliz fazendo várias coisas que a gente ama. Não precisa ser necessariamente só uma coisa. Então, o que eu falei para ele foi o seguinte, olha, você já tem essa estabilidade financeira que você conseguiu, você está conseguindo fora da música. E você me disse que você tem tempo, que você consegue tocar, que você consegue dar aula. Então aproveite esse tempo para você ser feliz na música. Faça a música, não fique frustrado por causa disso, porque você não vive só de música. Eu, por exemplo, eu falei com ele que eu também tenho uma xícarazinha de sorte. Não sou tão talentoso igual os meninos aqui são, já falei isso para todo mundo, eles são músicos profissionais. Eu entrei nessa praia como um hobby mesmo, acabei não saindo mais por amor, por vontade, por gostar muito. Mas nem por isso eu deixei de fazer outras coisas. Eu sou formado em design gráfico, sou pós-graduado em gestão de projetos e trabalho com música. Então eu alinhei as coisas todas que eu gostava de fazer e tenho meu tempo para música. Aqui na empresa eu não toco. Mas chega lá em casa, eu ligo minha guitarra, eu vou querer montar minha banda, igual eu já tive várias bandas, eu toco tem muito tempo. Então o que eu falo é o seguinte, você não precisa largar tudo para viver de música. Você pode colocar a música na sua vida e ser feliz com a música e as outras coisas que você faz. Foi o que eu respondi para ele. Espero que ajude aí os nossos exemplos, né? E ajude todo mundo também. Não fiquem frustrados não, gente. A vida é relação não só para quem é músico, mas para qualquer outra pessoa também que faz qualquer outro tipo de coisa. Né? Então, não deixa de tocar, não. Se você estiver estressado lá no seu trabalho, pega seu violãozinho, toca de noite, faz aquele som, leva para os amigos aí numa festa, um luau. E a música faz dela um acréscimo na sua vida. Faz ela te fazer ser mais feliz. Eu acho que isso que é o importante. Tem um lance legal que às vezes também pensa que as coisas estão sempre brigando entre si, né? Mas, cara, ter 2, 3 profissões... você acaba tendo uma profissão muito mais ampla, porque você sendo professor, cara, você pode usar tanto a música para o lado da educação, quanto a educação para o lado da música. Né? Se o cara é analista de sistemas, ele pode começar a desenvolver um trabalho musical com computadores e desenvolver sistemas para funções musicais. Qualquer coisa, se você é dançarino, você vai ter uma visão diferente porque você toca um instrumento, né, daquilo. Tem que somar.
né? Tem que somar as coisas. É isso aí. Queria agradecer por essa mensagem que você mandou. Eu publiquei ela na minha fanpage, deu uma discussão muito legal lá. Várias pessoas se identificaram com o que você mandou. E é isso aí, bola pra frente. Acrescenta a música aí na sua vida, não deixa de tocar não, que tenho certeza que vocês todos vão ser muito felizes. Vamos tocar? Antes, rapidinho, 2 segundinhos. Eu prometi mandar uns abraços aqui, prometi responder umas perguntas. As perguntas, galera, não deu. Aí, lá na página eu respondo pelos comentários lá e tal, não acabou não No dando. próximo ao vivo, né? Ou quem sabe. Problema. E os abraços são pro Arion Keller, Danilo Vicente, Alan Francisco, Jorge Júnior, Gustavo Romualdo, Kevin Souza, Fernando Fagner, Lico Zamengo, Wellington Marianelli e Gilmar Andrade. Um abração aí pra É vocês. isso aí. Vou tocar. Galera, obrigado pela participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe o atraso aí. Pink Floyd foi um tema... A gente precisou mudar o tema de última hora. Não ia ser Pink Floyd, então acabou colocando o tema por cima. Foi uma relação, demoramos para escolher as músicas, porque foi muito complicado, né? Deu essa atrasadinha, porque a gente estava acabando de ensaiar. Mas eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês gostem dessa última música também. Desculpa, só mais uma coisa. Vai sair uma aula de Pink Floyd de baixo. Vai sair Hey You, com baixo fretless. De baixo da onde? Muito bom. Uma aula de Hey You, com baixo fretless assim, ó, roncando pra caramba, lindona. Guarda aí que vai sair já já. Desculpa aí, vamos lá, vamos Beleza. tocar. Deixa Valeu, acabar galera. aqui. Um grande abraço. Até a próxima aí. Taking away the moments that make up a dull day. You fade and erase the hours on and on and wait. Kicking around on a piece of ground in your hometown. Waiting for someone or something to show you the way. Stay
softly spoken magic spell.